Olá, hoje é sexta-feira, 15 de março. E está no ar o Conexão TV Unicinos. No Dia Mundial do Consumidor, saiba quais são os itens que estão na lista dos campeões de reclamações dos consumidores. Você vai ver que os sites de compras coletivas estão cada vez mais presentes nesse ranking. No estúdio, a gente fala sobre o pacote de medidas anunciado hoje pela presidente Dilma Rousseff, que tem como objetivo tornar mais rígida a legislação sobre os direitos do consumidor. E ainda confira o evento que marcou o lançamento do comitê, que prevê a instalação de um aeroporto entre os municípios de Portão e Nova Santa Rita. E tem também a agenda cultural com as dicas de cinema e atrações para a região. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! Quando você encontra um problema na compra de algum produto, a primeira reação é reclamar, certo? Mas a maioria das pessoas não faz isso. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas aponta que 6 em cada 10 consumidores não registram reclamações quando ficam insatisfeitos com algum serviço. E os setores mais lembrados pelas pessoas que se queixam são bancos e telefonias, de acordo com dados do Procon. E um novo item que está entrando na lista de campeões de reclamações são os sites de compras coletivas. Acompanhe. No Dia do Consumidor, fique atento para os itens campeões de reclamações. Segundo dados do Procon estadual, em 2012, o primeiro lugar ficou com o financeiro, que inclui bancos e cartões de crédito, com 30,81%. Em segundo lugar, os produtos, com 24,79%. E em terceiro, os serviços essenciais, como água, luz e telefone, com 19,19%. E é fácil encontrar quem já passou por algum problema assim. Tive com um celular que eu comprei numa loja, mas eu voltei lá umas 2 vezes e eles resolveram. Graças a Deus a loja resolveu. Não foi fácil. O gerente daí conseguiu resolver daí na segunda vez que eu fui. Fiz um plano da internet, não funcionou. Eu tinha feito um plano para um ano. Daí não funcionou lá em casa, não pegou. Eu vim reclamar, tive que pagar 1 ano para poder fazer o cancelamento. Daí como ficou o resto para trás, não foi lá em casa a fatura, meu marido acabou indo para o SPC também. Uma vez que eu comprei uma bota, ela deu problema, eu tive que ir no Procon para poder eles me ressarcir a bota de volta. No Procon de São Leopoldo, as maiores reclamações dos consumidores surgem dos assuntos financeiros, seguidos de produtos, telefonia e televisão paga. Acredito que todos eles têm muitos problemas quanto à reclamação. Na verdade, o consumidor dificilmente consegue um contato direto com essas empresas e muitas vezes eles procuram o Procon sem ter conseguido sequer o número de protocolo, que é o mínimo que nós exigimos aqui no Procon, para a gente entrar em contato com as empresas. Os já costumeiros campeões de reclamação, como telefonia e cartão de crédito, ganharam um novo companheiro, os sites de compra coletiva. A febre que iniciou no Brasil em 2010 atraiu milhões de consumidores rapidamente. Os sites de compra coletiva têm como objetivo intermediar a relação entre o cliente e a loja, como um facilitador, mas nem sempre isso ocorre. Eu tive problema em sites da internet, né? Eu tive um problema, eu comprei um produto que veio danificado e na hora da troca eu não tive a assistência devida como eu tive na hora da venda, né? Daí eu tive algumas complicações, mas depois eu consegui trocar. Levou 2 meses para conseguir resolver. A dica do Procon para estes casos é ficar atento à segurança do site e buscar sempre um telefone para contato. Esse é um problema bastante recorrente no Procon de São Leopoldo, em que os consumidores acabam fazendo a compra nesses sites e esses sites muitas vezes não oferecem canais de contato com o consumidor. Então, às vezes, o contato é somente através de e-mail e, às vezes, os e-mails são rapidamente respondidos antes do momento da compra. E, a partir do momento da compra e o consumidor não consegue receber o seu produto, cada vez mais vai ficando mais escasso as ligações e ele consegue cada vez menos contato com essas empresas. Mas aqui nessa empresa do ramo, por exemplo, um diferencial fez com que as reclamações diminuíssem consideravelmente. Nós temos um canal de atendimento, nós temos o nosso saque, que funciona muito bem, nós temos o nosso chat também. A gente tem essa preocupação com o nosso consumidor. Os maiores problemas
principalmente no início, quando teve essa febre de compras coletivas, é porque a compra coletiva ela atua no mercado muito por impulsividade do cliente na hora da compra, né? Então, o que acontecia é que o cliente acabava expirando o período de utilização do seu cupom, o que acontecia é que ele acabava não utilizando. A empresa de Marcelo criou, então, um cupom que pode ser adquirido pelos clientes no site através de um preço baixo. Após a compra deste item, os consumidores vão até a loja e, apresentando o cupom, adquirem o desconto anunciado no site. Com esse diferencial, Marcelo conta que as reclamações diminuíram de 10 a apenas 3 por dia. Hoje a gente tem uma margem muito baixa de reclamação, porque a gente tem uma comunicação muito boa com o nosso cliente, a gente conseguiu fidelizar a nossa base, a gente tem mais de 20 mil compradores no nosso site, a gente tem mais de 50 mil e-mails, enfim, a nossa base de cliente é muito boa e diariamente eu posso dizer que a gente recebe no máximo aí 3 reclamações de um cliente ou de outro. Bom, e para quem quiser mais informações sobre onde buscar os direitos do consumidor, pode acessar o site portaldoconsumidor.gov.br. E hoje, no Dia Internacional do Consumidor, Vanessa, o PROCON de São Leopoldo realiza uma ação de conscientização para esclarecer dúvidas dos consumidores. O atendimento está ocorrendo na estação São Leopoldo do Transurb, das 11 da manhã às 3 horas da tarde. Rodrigo, e a presidenta Dilma anunciou hoje detalhes de um pacote de medidas que tem como objetivo tornar mais rígida a legislação sobre os direitos do consumidor. Entre as mudanças estão novas formas para a punição de práticas ruins e o fortalecimento dos institutos de defesa do consumidor, os PROCONs. E para falarmos mais sobre as expectativas dessas mudanças, recebemos agora aqui no estúdio Felipe Merker Brito, que é advogado do Instituto Gaúcho de Defesa do Consumidor. Olá, seja bem-vindo. Olá, Felipe, tudo bem? Para a gente começar essa conversa, então, vamos entender melhor o que cabe a esse pacote, então, anunciado pela presidente. Esse pacote ele foi cercado de mistério, né? Porque a presidente Dilma anunciou ele, né? Mas causou um certo receio do que seria esse pacote. Por quê? O Congresso Nacional, né, o Senado e a Câmara, estão mais ou menos com 30 projetos em andamento hoje, que tratam sobre atualização, revisão do Código de Defesa do Consumidor. Então, pegou de surpresa esse anúncio. Não se sabia muito bem o que era, ficou se pesquisando, enfim, e hoje nós tivemos às 10h30 o anúncio e descobrimos o que seria. Então, ela está regulamentando o comércio eletrônico, ela vai dar mais forças ao PROCON e também às agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel, para que elas façam uma política em defesa do consumidor, o que hoje elas não fazem. Hoje elas recebem as reclamações pontualmente, elas regulam o mercado e as próprias concessões que foram dadas. Mas o foco no consumidor vai ser colocado agora em diante. Bom, Desculpa, Rodrigo, mas você comentou a questão do comércio eletrônico ali. Queria só que entrasse um pouquinho mais nessa questão, quer dizer, a partir de agora, o que vai ser regularizado? Bom, o Código de Defesa do Consumidor atual ele é da década de 90, 1990 para ser mais preciso. Nessa época, nós vivíamos um momento de instabilidade política, a economia também com altos índices de inflação. O crédito ele era restrito para as classes A e B, né? Internet, então, nem existia. A internet, como hoje nós conhecemos, ela começou em 1994. Então, começou a ser feito comércio eletrônico, a se desenvolver, o boom começou a acontecer a partir de 2005 em diante. Hoje nós temos o problema das compras coletivas, mas nada disso está no Código de Defesa do Consumidor. O que se busca hoje quando tem os problemas nas relações é, por analogia ao que já existe. Então, a presidente Dilma, então, agora, através de decreto, creio eu, que vai regulamentar a questão do comércio eletrônico, ela vai colocar itens de segurança que o site deve ter para oferecer, contato pessoal, vai estabelecer os requisitos mínimos para que um site, enfim, uma loja, possa operar virtualmente. O contato com o consumidor, hoje ele é muito fragilizado, como a gente viu na matéria. Às vezes é criado um site que o único contato é o e-mail. A assistência técnica também foi um ponto que estava sendo muito reclamado e hoje em dia fez com que a presidente acabasse regulamentando também a questão da assistência técnica. A gente não tem os detalhes porque ela anunciou em coletiva de imprensa hoje, não temos os textos normativos ainda.
mas nos parece, enfim, no campo jurídico, de que ela vai estabelecer a obrigatoriedade de ter uma assistência técnica em cada região, em cada centro urbano, para facilitar o acesso dos consumidores à assistência técnica. Um dos pontos também é o fortalecimento do PROCON, né? O que isso significa também para o consumidor? Hoje o PROCON ele é um órgão administrativo, né? Ele é um órgão público de Estado, ele é instituído as prefeituras, os poderes municipais instituem ele, e ele atua administrativamente no apaziguamento do conflito dos consumidores com os fornecedores. Qual é o grande problema do PROCON hoje, que a gente vê que talvez agora vai ser resolvido? O PROCON ele não tinha uma eficácia muito grande. Ele ajuda bastante, mas ele não tinha o alcance que o Poder Judiciário tem. Ele fazia meio de campo, na verdade, mas não tinha nenhum poder. Exato. Ele atua na questão individual, do conflito individual do consumidor. Ele marcava uma audiência, buscava um acordo, uma transação para que a solução se encerrasse ali. Se não houvesse acordo, ou se houvesse acordo e o fornecedor não cumprisse, não havia alternativa senão de falar para o consumidor, olha, tu tem que procurar teu direito no Poder Judiciário. E o que acontece com o consumidor? O consumidor, ele teve, a partir de 1995, com a instituição da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, uma oportunidade de ele ir sozinho lá discutir os seus direitos, ou seja, sem a intervenção de advogado. Até 20 salários mínimos, ele pode ir sozinho. Mas o consumidor sempre ele está fragilizado, mesmo hoje ele podendo lá discutir sem ter que contratar um advogado particular, ele está fragilizado. Então, hoje o PROCON, essa medida que a presidente anunciou, é quando o consumidor vai lá registrar a sua queixa, a sua reclamação, vai ter a audiência normal, como já ocorre, não ocorrendo acordo, ou havendo acordo e não sendo cumprido, o PROCON vai propriamente possibilitar que o consumidor vá no judiciário já executando, ou seja, ele não vai precisar discutir na frente do juiz, dizer, olha, aconteceu isso e aquilo, porque isso já vai ser decidido no próprio PROCON. Bom, a gente pode ver que isso é um grande avanço, né, Rodrigo, nesse sentido. E para a gente encerrar essa conversa, Felipe, é importante a gente destacar como que os consumidores, eles realmente podem fazer valer, então, os seus direitos. Então, como eu disse, eu sempre coloco, né, até na questão do próprio Instituto Gaúcho de Defesa do Consumidor, que não custa nada, quando está frente a um problema, ir procurar uma consulta. Tem várias associações, ele pode ir no Ministério Público, no próprio PROCON, verificar qual é o direito dele. Pode também, a internet hoje é uma ferramenta muito boa, há fóruns de discussão do consumidor. Reclame aqui. Chegar no Twitter, como fazem também às vezes. Né? E se for o caso de ter que tomar alguma medida, né, ele pode, primeiramente no PROCON, né, não sendo solucionado, procurar o Juizado Especial Cível, né, até 20 salários mínimos. Se é uma questão de uma indenização um pouco mais alta, enfim, é um problema que gerou risco à sua saúde ou à sua segurança, um produto defeituoso ou viciado, procure um advogado, ingressar com um processo na Justiça Comum. E eu acho que assim, essa é uma forma, eu ainda acho... A população também ajudar nessa fiscalização. Exato, né? E não adianta nada, assim, essas medidas que foram anunciadas, se nós não termos a reflexão, nós todos que somos consumidores, de também a gente fazer valer os direitos, porque muitas pessoas acabam achando que isso não dá nada, que não vale a pena, ou que é muito caro procurar os seus direitos, e que não é verdade. Hoje é gratuito esse acesso, tanto ao PROCON como ao Judiciário. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pela tua presença e pelas informações. Tá ok. Até a próxima. Até a próxima. E no próximo bloco, veja como foi o evento que marcou o lançamento do comitê que prevê a instalação de um aeroporto entre os municípios de Portão e Nova Santa Rita. Tem ainda a previsão do tempo para o sábado em todo o estado. Nós já voltamos, não saia daí.